Olá, boa tarde, meio-dia em ponto. Ótimo início de semana para você. Vamos aos destaques deste 15 de maio. Lavouras do tarde de soja e arroz baixam a produtividade média de Cachoeira do Sul. Então isso é um alerta assim, para os agricultores para a próxima safra, que ele procure adiantar inclusive o preparo do solo para que ele possa fazer o plantio no início da abertura do zoneamento para a cultura. Porque provavelmente ele terá uma probabilidade de ter um melhor rendimento se ele fizer isso, esse plantio no cedo. Estudos apontam que aqui no Rio Grande do Sul, os idosos estão vivendo mais. E para viver melhor, é preciso cuidar mais cedo do corpo. Mas proteger o físico não é a única coisa que importa. Cuidar da mente e interagir com as pessoas ajudam a afastar outro fantasma da terceira idade, a depressão. Idosos com vida em comunidade têm menos de 20% de chances de se tornarem depressivos. Em instituições geriátricas, as probabilidades podem chegar a 80%. Falta de remédios na farmácia do SUS de Cachoeira do Sul. Chegaram apenas 50 dos 126 medicamentos que o município precisa fornecer. Tem ainda dicas de nutrição com Denise Caspani. Misturar frutas com leite, pode ou não pode? Vamos ver no programa de hoje. Meio-dia e 2, estamos ao vivo também pelo Face. Entre na nossa página e compartilhe o jornal de hoje. Deixe sua mensagem pra gente em facebook.com/TV Cachoeira. Vamos ao giro de notícias do NT Sul. Devem começar em junho as obras do novo cemitério particular de Cachoeira do Sul, o Memorial da Paz Eterna. A licença prévia já foi concedida pela Prefeitura. Falta agora apenas a licença de instalação. O novo cemitério é um investimento do empresário santacruzense Marcos Edmundo Baumhard. O prefeito Sérgio Gnatti regulamenta hoje a lei municipal que obriga os bancos e cooperativas de crédito a manterem vigias armados 24 horas por dia. A proposta foi aprovada há cerca de 7 meses pela Câmara de Vereadores em Cachoeira do Sul. A partir de agora, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio vai fiscalizar as instituições bancárias. Caso não haja o cumprimento da nova lei, a multa prevista é de R$ 30.420. Se a empresa for reincidente, o banco é autuado em dobro. Por enquanto, os bancos mantêm vigias armados apenas no horário de atendimento na cidade. Vai ocorrer em Cachoeira do Sul, pelo 6º ano consecutivo, o Seminário Nacional da Aviação Agrícola. O evento vai ocorrer nos dias 8 e 9 de junho, no aeroporto Nero Moura, reunindo expositores, pilotos e empresários. O tema principal neste ano é a terceirização na aviação agrícola e questões contratuais. São esperados 500 participantes de toda a América do Sul e ao menos 20 expositores. O final de semana do Dia das Mães registrou 12 mortes em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul, entre o meio-dia de sexta até a manhã de hoje. Um dos piores acidentes envolveu um ônibus que caiu em uma ponte em Candelária ontem. Um dos acidentes que mais chamou a atenção no fim de semana aconteceu no começo da manhã de domingo, no Vale do Rio Pardo. Uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas após um ônibus despencar de uma ponte sobre o Arroio Grande, na RS 400. O veículo, que pertence ao grupo Robson Souza e Banda, trafegava no sentido Sobradinho-Candelária no fim da madrugada, quando o motorista do ônibus, com placas de Santa Maria, não teria conseguido realizar a curva e caiu no arroio. A vítima fatal foi identificada como Joran Teixeira da Cruz, de 19 anos. Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Candelária. E em Cachoeira do Sul, no fim da noite de sexta-feira, uma travesti foi assassinada com golpes de faca no Beco dos Trilhos. A vítima, conhecida como Chayenne, identificada como Luan Santos Rodrigues, de 27 anos, foi encontrada com perfurações na boca, pescoço e pulso. 3 adolescentes são apontados como autores do crime, conforme informações da Polícia Civil, que investiga o caso. O assassinato ocorreu na Travessa Batista Carlos e a motivação ainda está sendo apurada.
No sábado, o Ministério da Saúde promoveu o Dia D de vacinação contra a gripe em postos de todo o país. A expectativa é imunizar até o próximo dia 26 cerca de 90% das 54 milhões e 200 mil pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha. O repórter João Paulo Ferreira traz as informações aqui de Cachoeira do Sul. No último sábado foi o dia D da campanha de vacinação aqui em Cachoeira do Sul. Eu vou conversar com a Andréa Santos, ela que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, já que a meta este ano, 2017, aqui em Cachoeira do Sul, é atingir 90%, né? E isso aí num universo de aproximadamente 38 mil doses. Andréa, os primeiros números após o dia D, como é que está essa porcentagem? Bom, nós avaliamos como ainda insatisfatório, né? Nós gostaríamos que a população tivesse aproveitado melhor essa oportunidade, onde todas as equipes de vacinadores estavam disponíveis. Nos roteiros também nós já conseguimos atingir acamados e grupos prioritários com difícil acesso, mas realmente a chuva do dia D atrapalhou um pouco, né? Então, a nossa meta de 90% ainda estamos longe de alcançar, de atingir. Atingimos 61% em todos os grupos, né, no total. Nesses próximos dias, então, a gente faz mais um chamamento, os pais ou responsáveis para encaminhar as crianças dentro da faixa etária, os idosos continuarem se encaminhando, né? As gestantes que não fiquem com receio, que os profissionais, que os médicos indiquem a vacina, porque o benefício já foi comprovado, muitos casos de óbito são evitados com essa vacinação. Ainda restando nesse universo de 90%, quase 40% ainda do alvo dessa campanha. É bom a gente salientar, e eu vou pedir aqui a ajuda da Andréa, para a gente reforçar esse pedido, os horários de atendimento e como essas pessoas que precisam, então, da vacinação, elas podem participar dessa campanha que vai até o dia 26. Bom, as salas de vacina de todas as unidades permanecem com a disponibilidade da vacina. Os horários das salas de vacina é o mesmo horário das salas, das unidades básicas, então, das 7 ao meio-dia e da 1 às 4, uma delas é das 7h30, né? Então, algumas têm alguma adequação assim de diferença, mas nós estamos também aguardando alguma estratégia do Estado. Geralmente, depois da avaliação do dia D, a gente recebe algumas recomendações de estratégia e no município também nós estamos estudando algumas possibilidades de alterar algum horário de unidade, alguma coisa assim para a população ter acesso. Mas, infelizmente, o que a gente sabe quando conversa com as pessoas que são do grupo prioritário, eles estão negligenciando e estão achando que não precisam se vacinar nesse ano, né? Mas a gente sempre lembra que em cada ano a vacina é composta por cepas diferentes, nos protege contra os vírus que estão matando no hemisfério norte, que já estão ocasionando casos graves no Rio Grande do Sul, onde nós já tivemos 2 óbitos, né? Então a população-alvo é a mais suscetível e tem que procurar, enquanto temos disponível essas vacinas, para evitar uma complicação com o vírus da gripe A. Pode haver alguma outra ação visando um arranque final para que seja atingido esse alvo? Este ano, então, é o primeiro ano que a meta da campanha a nível nacional é 90%. Então, a nível federal, alguma estratégia pode ser recomendada ainda hoje, né? Estamos aguardando, mas conforme a nossa realidade no município, também nós estamos estudando algumas estratégias que podemos divulgar agora nos próximos dias. Enquanto em alguns estados a expectativa de vida permanece na casa dos 65 anos, aqui no Rio Grande do Sul estudos apontam um envelhecimento maior da população. E com esse aumento do tempo de vida das pessoas, é preciso começar a cuidar mais cedo do corpo e da mente para tentar ter uma velhice mais saudável. Até porque cada vez mais muitos idosos precisam ter disposição para continuar trabalhando e garantir uma renda melhor no final do mês. Ele tem 62 anos e depois de uma década voltou ao batente para ajudar a esposa que tem problemas nos pés. Há 3 anos o bombeiro aposentado virou podólogo, juntou economias e abriu uma clínica com uma sócia. A dificuldade é o conhecimento no início, né? Conhecimento não o meu conhecimento, conhecimento da clínica, no mercado. Investimos bastante em propaganda e página no Google, bastante divulgação para chegar onde chegamos hoje, né?
A parcela de idosos economicamente ativos ainda é pequena, mas já triplicou nos últimos 18 anos, segundo uma pesquisa da FEE de 2015 feita na região metropolitana de Porto Alegre. A participação de pessoas com 60 anos ou mais no mercado de trabalho está ligada ao crescimento da população idosa, que nos últimos 14 anos aumentou em 59% só aqui no estado. Entre os anos de 2014 e 2015, o número de idosos no Rio Grande do Sul cresceu 2,68%, enquanto na população geral esse crescimento foi de apenas 0,36%. Atualmente, o estado possui mais de 1.760.000 idosos. Ao mesmo tempo em que a população fica mais velha, a taxa de sobrevida, que representa o tempo de vida após os 60, também aumentou para quase 16 anos. Isso tem consequências também na sua fase laboral, na sua fase intelectual, elas conseguem contribuir muito mais na sociedade. Claro que ressalvas devem ser feitas, né? Quando a gente pega segmentos como construção civil, empregados domésticos, aqueles segmentos onde a força física ela é muito mais necessária, então esses idosos são mais prejudicados. Chegam aos 60 anos, 65 anos, com uma condição física mais prejudicada. Para este geriatra, o importante é envelhecer com qualidade, o que significa combater um inimigo chamado sarcopenia, ou seja, a substituição do músculo por gordura. Claro que essa questão ela pode ser minimizada ou ela pode ser melhorada, né? Se a pessoa, junto com esse processo, que é um processo que faz parte do envelhecimento normal, ela tenha atividades que beneficiam o próprio corpo. Uma delas, por exemplo, são atividades de caminhada. A musculação feita de forma moderada, ela também auxilia a manter o músculo com um tônus adequado, e também atividades do tipo pilates. Mas proteger o físico não é a única coisa que importa. Cuidar da mente e interagir com as pessoas ajudam a afastar outro fantasma da terceira idade, a depressão. Idosos com vida em comunidade têm menos de 20% de chances de se tornarem depressivos. Em instituições geriátricas, as probabilidades podem chegar a 80%. Produtores de Cachoeira do Sul colhem as últimas lavouras de soja e arroz. Resta apenas 1% da área para que a etapa seja concluída. O grande problema é que essas lavouras do tarde estão baixando a produtividade média aqui do município. A repórter Gabriela Belo foi descobrir onde os produtores erraram. Confira. Lavouras implantadas mais tardiamente, mesmo dentro ainda da época do zoneamento, tiveram uma queda na produtividade da soja e também do arroz. Então é importante para a próxima safra que o produtor fique atento para o período ideal de plantio, para que ele possa ter uma melhor produtividade nas suas lavouras. Se falava antes do início da colheita em uma super safra na lavoura de soja, isso se confirmou? Tiveram alguns probleminhas no decorrer do ciclo da cultura, faltando em determinadas áreas, faltando uma melhor distribuição das chuvas. No período de fevereiro não choveu em uma região do município e isso acarretou uma queda pequena ainda de produtividade, mas causou uma perda na lavoura de soja. E também nas lavouras de várzea, onde foi plantado soja, tivemos também uma produtividade bem inferior àquela das produzidas em coxilha. Quais fatores, o que os agricultores fizeram no município que resultaram nesses dados? Um dos problemas foi a questão do início da implantação na cultura da soja, na área de várzea, onde ocorreu uma excessiva chuva, né? Isso prejudicou o desenvolvimento destas áreas de várzea, que hoje atinge em torno de 10 mil, 12 mil hectares no município. Então isso puxou a média para baixo. E a questão na região norte do município, onde faltou a chuva para o enchimento de grãos no período de fevereiro. Então isso puxou um pouco para baixo a produtividade inicialmente prevista. E agora? Os agricultores estão em fase, muitos, de já começar com pastagem ou mesmo já estarem com gado nessas áreas. E qual é a orientação da Emater? Bom, o ideal é que o produtor de soja faça um bom manejo da sua propriedade. Busque fazer as análises de solo para ver se há necessidade de fazer a correção do solo,
procurar manter uma boa palhada para a próxima safra, né, porque isso vai facilitar bastante, e é fator preponderante para que ele possa ter uma produtividade melhor nas lavouras de soja. Este ano, o extensionista também foi a Emater que abasteceu os veículos com informações do arroz. De que forma vai fechar essa colheita? De que forma estão os rendimentos? Bem, a lavoura de arroz também inicialmente começou com uma produtividade muito boa, acima de 8 toneladas, e no transcorrer da colheita, assim que a colheita foi andando, essa produtividade também caiu, em função de que alguns produtores, ou boa parte dos orizicultores do município, plantaram já no final do período do zoneamento. E isso também causou uma redução de produtividade nessas lavouras. Então isso é um alerta assim, para os orizicultores para a próxima safra, que ele procure adiantar inclusive o preparo do solo para que ele possa fazer o plantio no início da abertura do zoneamento para a cultura. Porque provavelmente ele terá uma probabilidade de ter um melhor rendimento se ele fizer esse plantio no cedo. Ambos cometeram o mesmo erro. Qual foi a justificativa dada pelos produtores? O produtor, a lavoura de arroz, ela precisa melhorar o seu manejo. Os produtores têm uma dificuldade de entrar cedo na lavoura em função do excesso de umidade que tem nas lavouras. Então ele precisa procurar melhorar a condição de drenagem dessas lavouras para que ele possa entrar cedo na lavoura. E isso vai facilitar também para que ele possa realizar o plantio. Grande parte das áreas baixas, das áreas de várzea aqui no município foram ocupadas nesta safra pela soja. Isso fez com que a área de arroz semeada diminuísse. No próximo ano já se tem uma previsão de que diminua ainda mais? É prematuro ainda fazer qualquer previsão nesse momento em relação ao próximo plantio das culturas de verão. O uso das várzeas para o plantio de soja faz bem, porque a rotação de cultura ela é sempre benéfica para qualquer cultura que for plantada, né? Então, tomara que continue assim, que haja essa rotação de cultura das várzeas com outras culturas como soja ou como milho, né? Porque em determinado momento vai se ter, inclusive, dificuldade de fazer o controle, o manejo do arroz com áreas sempre repetidas. Aqueles produtores que estão arriscando de colocar a soja na várzea precisam conhecer ainda mais de como manejar? Sem dúvida, o produtor precisa buscar mais informação sobre o cultivo em várzea. Talvez ele tenha que melhorar a estrutura de drenagem, que é deficiente, e talvez por isso que cai muita produtividade nas áreas baixas, porque a drenagem é deficiente para a cultura da soja na área de várzea. E arroz, a gente falou que não tem como fazer uma projeção, mas os resultados e o custo de produção é uma grande dificuldade enfrentada pelos produtores aqui no município de Cachoeira do Sul. Isso é um relato já que vem de anos para cá. Isso faz com que cada vez mais eles abandonem a cultura e como a Emater faz para incentivá-los? Bom, o ideal é que nas propriedades haja uma diversificação de atividades, para que ele não corra o risco de, no momento o mercado estiver desfavorável daquela cultura que ele tem na propriedade, ou mesmo alguma intempérie que possa ocorrer causado pelo clima, e ele fazer uma média boa na propriedade, se ele tiver mais do que uma atividade. Qual é a previsão para a conclusão deste 1% que ainda restam, tanto de lavoura de soja quanto de arroz a colher? Bem, isso vai depender um pouco das condições climáticas agora daqui para frente, né? Mas é uma questão de poucos dias, talvez uma semana, já estará encerrada a colheita do arroz e da soja também. 12h19, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal que está interagindo conosco no Face, todo mundo mandando mensagem aqui, Sabrina Barbosa e Odair Machado, a Sabrina está dando aqui, mandando um beijo para a Hilda Barbosa, que é a mãe dela, né, pelo Dia das Mães aí, que foi ontem, lá do bairro Barcelos, está dado seu recado, obrigada pelo carinho, viu, Sabrina? Daniel Costa está acompanhando o NT Sul lá de Lages, Santa Catarina, saudades de Cachoeira do Sul, ele diz, pois é, vem aqui nos ver, viu, Daniel? Seja muito bem-vindo de volta aqui. Quando você passar por Cachoeira, passa aqui na TV Cachoeira.
Antônio Marcos Araújo, boa tarde, amigos. Uma boa tarde para você também, Antônio Marcos. Wilson Silva está fazendo uma pergunta aqui, a gente vai apurar, te respondo daqui a pouquinho, tá bom, Wilson? E Hector Rogério da Rosa, uma boa semana a todos, um abraço para você também, Hector. Você também é nosso convidado a participar em facebook.com/TV Cachoeira. Na volta tem dicas de nutrição para começar a semana toda com a dieta em dia. Misturar frutas com leite, pode ou não pode? Vamos ver no programa de hoje. Hoje nossa nutricionista traz a dica que pode equivaler a uma refeição em termos nutricionais quando combinados os ingredientes certos. Além disso, elas são uma ótima opção para o café da manhã, o lanche da tarde e até mesmo para substituir o jantar. Veja só. Olá, tudo bem? Alguns dizem que não pode misturar algumas frutas com leite. Você já ouviu isso? Isso não passa de mito ou tabu alimentar, como a gente diz. Na verdade, não tem nenhum fundamento científico e, às vezes, quando a pessoa acredita que vai fazer mal, até pode acontecer. Mas não tem problema nenhum. A opção de misturar o leite a alguma fruta pode dar uma bela vitamina, que vai ser nutritiva e também será saborosa. É uma excelente opção para o café da manhã, para a primeira refeição da manhã, do dia. Pode ser também uma boa opção para o lanche da tarde. E muitas pessoas também optam por essa mistura na última refeição do dia, seja para substituir o jantar ou como ceia antes de dormir. O leite tem vários benefícios que nós já falamos aqui. É uma bebida que tem alto teor de proteína, também tem um dos aminoácidos que compõem essas proteínas, que se chama triptofano, tem um efeito calmante, é um calmante natural. Por isso aquela história de tomar leite antes de dormir, para ter um sono tranquilo, aquele leitinho morno antes de dormir, tem um fundamento sim e faz muito bem para todo mundo. E além de ter um outro nutriente bem importante que é o cálcio, que ajuda na composição e estrutura dos ossos e dos dentes, né? Então também mais um valor agregado à bebida leite. Mas quando é misturado com frutas, se torna uma vitamina e que pode dar sabores diferentes para essa vitamina, né? Então hoje eu misturo o leite com o morango, outro dia você já experimentou leite batido com maracujá? Aí sim, é um calmante sim, porque já tem o triptofano do leite e mais o efeito calmante da própria fruta maracujá. E é muito saboroso. Leite com melão também é muito gostoso e bastante refrescante. Então fica a dica para utilizar o leite batido com alguma fruta. Se colocar algum cereal como aveia, por exemplo, ou uma goma de tapioca, fica mais nutritivo e fica uma refeição completa, que pode ser sim um substituto do jantar, com bastante valor energético e rico em vitaminas e minerais. É uma dica bem saborosa e prática de fazer. Essa é a minha dica de hoje. Uma boa tarde para você e até a próxima semana. Meio-dia e 27 agora, deixa eu mandar um beijo especial aqui para Emanuele Pfeiffer. Manu, um beijo para você, viu? Obrigada pelo carinho. A Manu é uma guriazinha loirinha, pequenininha, viu? Mas ela tá sempre acompanhando o NT Sul, sempre ligadinha aqui na TV Cachoeira. Um beijo para você, guriazinha. Bom, você já se perguntou sobre as condições em que são produzidas as roupas que costuma comprar? Quais são as condições de trabalho de quem produz o que você veste? Pensando nesta e em outras questões que envolvem o chamado mundo fashion, estilistas e outros profissionais se voltam cada vez mais para a moda sustentável. E quem estuda o assunto afirma que esse é um negócio em ascensão. As cerca de 100 empresas de couro do estado geram mais de 12 mil empregos, mas também geram resíduos, que podem ser poluentes ou virar fonte de energia.
O farelo de couro que sobra da produção contém cromo, que é perigoso, e o lodo que surge depois que o farelo é tratado também pode conter substâncias poluentes, pois agora os pesquisadores da URGS descobriram que a mistura do farelo e do lodo pode gerar energia. A gente já tem resultados excelentes, assim, que o teor de metano, porque basicamente o biogás é CO2 e metano, né? O teor de metano é elevado e com certeza pode se produzir biogás, então o resíduo se transformaria em uma fonte energética, né? A ideia é que o gás que surge com a mistura seja usado pela própria indústria de couro. Ao invés de enviar para algum lugar, transportar esse resíduo para descarte, né? Então ele já colocaria, né, um biodigestor, né, e teria uma forma então de aproveitamento, né, da energia, né, na transformação de energia no próprio curtume. Isso poderia ser feito uma associação de empresas até, inclusive, né, uma vez que elas estejam próximas, né. E não é só isso. Esse líquido verde está cheio de algas que consomem os resíduos do couro. Elas também podem se transformar em gás para gerar energia. Os testes que nós temos feitos, nós estamos pegando a água bruta mesmo, a água residuária bruta, sem tratamento, e ela está servindo como uma fonte, os elementos, né, que existem nessas águas residuárias servem como fonte de nutrientes para o crescimento das microalgas. E essas algas, elas se alimentam, elas crescem, elas são ricas em carboidrato, em proteínas e lipídios, né? E isso aí nós também, nos estudos que nós já fizemos, a gente tem analisado a composição dos lipídios gerados para verificar se eles têm uma composição similar a biodiesel, né, que está sendo usado na indústria, assim, né? E realmente a microalgas é uma fonte muito positiva, assim, a composição dela é muito adequada. E um conceito de moda sustentável é a reutilização. É no comércio de roupas usadas, os famosos brechós, que o reaproveitamento daquela peça que seria descartada ganha destaque e faz a alegria de um novo dono. Toda essa elegância por um preço justo, R$200. Se as peças fossem compradas direto na loja, o look não sairia por menos de R$1.000. A economia aqui tem um nome, brechó. O valor de uma peça numa loja, eu consigo comprar 4 peças ou mais, dependendo da peça, né? Então, essa é a vantagem, né? Eu tenho sempre uma roupa nova, né? Troco trabalho, estou sempre bem arrumada e gasto muito menos, né? Desde que descobriu esse brechó na zona sul da capital, esta gerente de vendas nunca mais comprou roupas em outro lugar. Aqui tem de tudo, desde marcas internacionais, aquelas mais populares. E o segredo para figurar nestas araras é simples, estar em perfeitas condições. A peça que chega aqui, a gente já parte do princípio que ela é uma peça muito boa, porque ela já teve o seu uso e continua em perfeito estado para que a gente possa continuar, né, dando vida a essa peça, que ela continue, então, sendo usada por outra consumidora. O local tem mais de 3.000 peças, todas femininas. Numa loja normal, essa camisa custaria no mínimo R$400. Aqui sai por R$70. Além de oferecer artigos com preço muito mais acessível, as proprietárias entraram no ramo para incentivar o consumo consciente. A gente percebe que depois até que elas compram algumas vezes, elas começam a se dar conta, né? Ah, eu estou ajudando, porque eu estou vendendo a minha roupa, né? Estou comprando uma roupa que já foi usada e isso faz uma cadeia funcionar. Acho que as nossas consumidoras também estão se dando conta disso, né? De desenfrear um pouco, né? Esse consumo. Vamos agora ao comentário de educação com Denise Belladonna. Denise alerta hoje para a cobrança excessiva dos pais aos filhos. Às vezes a expectativa é grande quanto ao futuro do estudante e pequenos detalhes da educação determinantes para o sucesso são esquecidos. Faço um alerta hoje para os educadores, de casa e das escolas, a fim de que não incentivem em seus filhos somente a corrida desenfreada por algo que é impossível ou que nem sabem o que é. Vamos procurar estabelecer e valorizar metas possíveis e comemorar com o alcance dessas.
Muitas vezes colocamos em nossos filhos e alunos lentes para longe, bem distante, e esquecemos de mostrar a eles o que está perto e ao seu alcance. Perdemos com isso vários momentos de satisfação e felicidade. Em função do incentivo ao consumismo, percebe-se uma insatisfação que afeta a saúde e impede atitudes que precisam ser tomadas, quando uma grande ansiedade que é desencadeadora de grandes males. Precisamos estabelecer objetivos para a nossa vida. Os tempos modernos demandam isso. Não podemos nos conformar com o mínimo quando podemos atingir mais. É o que diz Nerivan Silva em um artigo sobre vida plena. Mas ele também alerta que não podemos deixar de desenvolver e ensinar nossos filhos e alunos a olhar positivamente para o que já têm. Todos nós temos tesouros na nossa vida e estes precisam ser vistos enquanto estão ali para gerarem momentos de felicidade. Há ocasiões em que os tesouros só são percebidos quando faltam. Você já ouviu falar da história que se conta de um comerciante amigo de Olavo Bilac? Ele queria vender o seu sítio e pediu para o amigo Olavo escrever um anúncio a fim de ser publicado no jornal. Olavo Bilac fez o anúncio nestas palavras: vende-se uma encantadora propriedade onde ao amanhecer os pássaros cantam em meio às árvores. Ela é cortada pelas águas cristalinas de um ribeirão e o sol ao nascer banha a casa, oferecendo-lhe sombra tranquila à tarde na varanda. O poeta entregou o papel com o anúncio ao amigo e foi embora. Por volta de 2 meses depois, os amigos se reencontraram. E Olavo Bilac logo perguntou: e aí, o senhor vendeu o sítio? O quê? Jamais. Quando li o anúncio no jornal, percebi que o meu pequeno sítio é um tesouro. Vocês, educadores de casa e das escolas, percebam a importância de levarmos nossas crianças, especialmente, a entenderem os valores do que têm, do que recebem na vida. O líder indiano Mahatma Gandhi dizia que a arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte. Isso demanda atitude, demonstrar e valorizar o que está ao alcance do educando para ser feliz com o que tem, antes de almejar o que não tem. Acredite, é uma questão de felicidade. Incentive o seu educando para conquistas maiores. E até o nosso próximo encontro. Nós vamos para um rápido intervalo agora e na volta eu vou ler aqui as mensagens que estão nos enviando pelo Face. Você também pode participar em facebook.com/TV Cachoeira. No Jornal ao Vivo de hoje é só deixar o seu recadinho. Na volta eu vou ler com todo carinho, viu? A seguir, Guinatão no bairro Promorar. Começa hoje os serviços de mutirão da Secretaria de Obras. E falta de remédios na farmácia municipal de Cachoeira do Sul. Chegaram apenas 50 dos 126 medicamentos que o município fornece. Os detalhes em instantes. Já estamos de volta, 12h39 pelo horário de Brasília, e um alô aqui para o pessoal que está interagindo conosco no Face, em facebook.com/TV Cachoeira. A Márcia Azevedo, Valderez e o Valdir estão lá no bairro Augusta, sempre ligadinhos aqui no NT Sul. Obrigada, viu? Deixa eu ver quem mais. Adriana Rodrigues está desejando uma semana abençoada para todos nós, para você também, Adriana, para toda a sua família, viu? Obrigada pelo carinho. E a Regiane Gold está pedindo aqui para mandar um abraço para o neto Gustavo Elesbão dos Santos, que está fazendo 11 anos hoje. Gustavo, parabéns, que Deus abençoe sua vida, muitas felicidades, tá? Um beijo aí da sua avó também, a Regiane Golds. Obrigada pela participação de vocês. O prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, esteve com sua equipe hoje pela manhã no bairro Promorar. O programa Guinatão, como é chamado pelo prefeito, tem como objetivo complementar os serviços do mutirão da Secretaria de Obras e trazer a população para mais perto da prefeitura. O prefeito Sérgio Gnatti retomou na manhã de hoje com o projeto Guinatão nos bairros. Sua visita ao bairro Promorar, acompanhado do vice-prefeito e seus secretários municipais, teve como objetivo trazer a comunidade para dentro da prefeitura e ainda agilizar e complementar o trabalho que já é feito pelos mutirões da Secretaria de Obras.
O alvo de GG é também disponibilizar o serviço de todas as secretarias municipais para o atendimento da população. Estou aqui com o prefeito Sérgio Gnatti, no bairro Pro Amorar. Prefeito, esse é um projeto que iniciou num outro mandato do senhor que é retomado agora. Qual a expectativa desse projeto daqui para frente? A expectativa é a melhor possível. Hoje nós já estamos tendo aqui o exemplo, né, de como é importante o prefeito, o vice e o seu secretariado e os seus diretores virem para os bairros da cidade, para conversar pessoalmente com a comunidade, pessoalmente com as pessoas, com pessoas dos bairros. E hoje, ainda mais hoje, é interessante, porque como aqui nós estamos na Pro Amorar, que é o central aqui entre o Habitar e aqui é o bairro Marina, para nós ouvirmos da população os seus anseios, as suas queixas, as suas críticas e até mesmo alguns elogios, se houverem, né? Mas nós estamos aqui para isso. E há pouco, na vinda para cá, nós já vimos uma cratera no asfalto com bastante água, uma poça d'água enorme, e tão logo nós já detectamos isso, já mandamos o pessoal da prefeitura, o pessoal da obras, que já estão fazendo a drenagem e depois o aterramento dessa poça. Isso é graças a esse tipo de movimento, é o famoso guinatão, como nós chamamos, né? E não vai ser só na cidade, não. Nós pretendemos ir para o meio rural também. Deise, você está aqui participando do guinatão. Você acha importante essa vinda do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários até mais próximo da comunidade? É super importante, né, para a gente poder falar os problemas do bairro e coisa, né, que assim, que depois que do governo anterior, o bairro ficou abandonado, né. Quais são as maiores demandas, os maiores problemas que vocês têm aqui no bairro hoje? Nós temos assim, esgoto, céu aberto, essas ruas com buracos, onde mesmo a rua que eu moro ali é muito buracada, não tem nem como uma ambulância passar ali, entendeu? Deus do governo Nairon, a gente pedia para arrumar, inclusive na frente da minha casa tem uma sanga cheia de lixo e coisa, a gente pedia, até hoje nada foi resolvido. Tomara Deus que o prefeito Gnatti agora, né, com ele está mudando. Dona Nora, é importante o prefeito estar participando, estar mais próximo da comunidade, atendendo a população? É muito importante, porque eu faz 36 anos que moro aqui, nunca nós tivemos uma oportunidade dessa. Quais são os problemas, os piores problemas aqui que acontecem no bairro de vocês? Olha, aqui no bairro é muito assim, a bagunça dos jovens, destruindo as coisas, sabe? Quebra aqui o brasilite do pavilhão, tudo, quebra os vidros e falta muita coisa. Na minha rua ali a gente queria fazer um calçamento agora na rua ali, aí reunimos moradores para a gente ver se conseguia fazer, né? Aí um queria, outro não queria, um queria, outro não queria. Aí falavam que tinham feito ali no postinho e aqui na Imigrante, aqui, nessa que vai para Imigrante, mas aí no fim virou em nada. Então pode ser que agora com o prefeito Gnatti que ele resolva, né? É importante esse contato entre comunidade e prefeito mais próximos, até porque muitas vezes o prefeito não tem condição de monitorar tudo o que acontece. Nós não temos, até porque o prefeito e o vice, nós estamos sempre tentando administrar todos os problemas da cidade. Mas quando nós constatamos pessoalmente o problema, fica mais fácil. E outra, a população se sente confortável, é só vocês verem, vocês já filmaram e já estão aqui mostrando para Cachoeiro do Sul e região como é importante esse contato do prefeito e do vice, dos seus secretários, diretamente com a comunidade. É a prefeitura mais perto da população ainda? Muito mais perto, e queremos sempre fazer isso aí. Nós vamos fazer vários guinatões, é o nome que deram há 8 anos atrás, então por isso que continua, e é interessante porque as pessoas sentem que o prefeito e o vice não estão só no gabinete sentados. Não, nós estamos junto com a comunidade, junto com a população, nos bairros, nas vilas e no meio rural também. A falta de remédios na farmácia municipal de Cachoeira do Sul começa a ser suprida com a chegada de 50 dos 126 medicamentos que o município precisa fornecer. O cronograma é de que até o final de junho o restante já esteja disponível para a população. Eu converso nesse momento com o farmacêutico José Ricardo Kunrat Rodrigues. Ele é responsável pela farmácia municipal. José, boa tarde.
Eu já começo te perguntando o seguinte: existia uma demanda reprimida de medicamentos devido ao atraso em uma licitação. Como é que está essa situação hoje? Ela está melhor. A gente separou por grupos, né? Já que o processo licitatório do ano passado, segundo o setor de licitações, foi feito de uma maneira não muito apropriada, segundo eles. Então, são 126 tipos de medicamentos que a gente tem na básica. Tá? E dos 126, eles diziam que se um trancasse, poderia trancar todo o processo licitatório. Então, esse ano foi feito por grupos. Né? Então, os controlados são o primeiro grupo, as fitas de glicose posteriormente, e demais grupos logo após. Tá? E existe uma demanda reprimida, sim, temos uma falta bem grande, mas, por exemplo, o grupo dos controlados, são 22 tipos de medicamentos, a gente já está com 19. Então, aos pouquinhos, a gente vai sanando essa falta. Na semana passada nós recebemos no NT Sul a Simone Domingues, ela que tem um trabalho aqui, é presidente da Humaniza Cachoeira pela luta antimanicomial. E ela dizia que alguns medicamentos, né, estavam em falta. Qual a situação hoje desses medicamentos controlados? Esses tipos de medicamentos foram o primeiro grupo a ser licitado. A gente tinha um grupo de 22 e dos 22 a gente já está com 19. Né, e os outros 3 já estão por chegar. Então, esse grupo, acho que uns 90%, 95% dos medicamentos desse grupo, que é um grupo prioritário, já tá disponível para a população. O restante desses medicamentos, já existe uma previsão, ao menos, para que se chegue e complete os 100% aí da demanda da farmácia? Uma previsão correta eu não diria, mas já tem uma previsão sim. Um grande grupo de medicamentos está sendo licitado hoje, outro grande grupo amanhã. Aí só falta verificar toda a documentação das empresas, que existe um prazo legal para isso, e logo após é pedido. Aí, conforme, se uma empresa é mais perto de Cachoeira, como por exemplo Santa Cruz ou Porto Alegre, vai ser um processo rápido. Mas existem empresas que são do Norte, do Nordeste, que ele demora um pouquinho mais. Mas eu creio que final do mês, ou começo do mês que vem, eu acho que a gente já tenha 90% pelo menos do estoque já disponibilizado. Esse estoque ele fica disponibilizado aí, ele dá para que o fornecimento seja feito até o final do ano? Provavelmente sim, provavelmente sim. Claro que há uma demanda muito grande de medicação, né? As medicações são caras, a gente não tem um acerto de verbas por parte do governo federal nem estadual desde 2011, então nós contamos com R$ 2,36 do Estado, R$ 5,10 da União habitante ano, então nos dá 850 mil por ano junto com o município e esse valor é irrisório para a gente. A gente gasta muito mais e, né, diante da impossibilidade, às vezes, de algum recurso, talvez falte alguma coisa, mas acho que esse ano vamos investir forte para fazer com que isso não ocorra. Em Cachoeira do Sul, a segunda-feira começou com forte nevoeiro e muitas nuvens. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. As temperaturas ficam entre 13 e 21 graus. A terça-feira será de sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 12 e máxima de 21 graus. Já na quarta-feira terá sol com algumas nuvens durante o dia. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 13 e 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol pode aparecer em quase todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas não se espera um dia de tempo muito aberto na maioria das localidades. Isso porque ao longo do dia haverá ainda períodos de maior nebulosidade, podendo trazer garoa e chuvas localizadas. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 22. Em Passo Fundo, no norte do estado, 21 graus. Em Santa Maria, na região central, também 21. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 21 graus. O médico veterinário Edson Salomão propõe hoje no quadro Vida Animal o combate aos ratos. Os roedores transmitem inúmeras doenças para o ser humano e o inverno é uma época apropriada para esse tipo de ação. Veja só.
Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Com a chegada do inverno, nós podemos iniciar uma campanha de combate aos roedores, aos ratos, porque são de fundamental importância para a saúde do homem o combate a essa espécie que vive em grande abundância na nossa cidade, principalmente onde existem lixões, acúmulo de material de construção, entulhos, tudo que servir de abrigo, esconderijo, é ótimo para eles se reproduzirem. E eles se reproduzindo e tendo alimento, então é impressionante como um casal de ratos, em um ano que eles procriam, é enorme, né? Então o que nós temos que fazer? Não adianta eu combater só na minha residência, colocar veneno. Eu acho que tinha que ser uma coisa organizada. Eu acho que, na minha opinião, vou fazer uma sugestão para a vigilância sanitária e ambiental, que comecem por bairros a organizar o dia de combate ao rato. Então naquele dia vão ser distribuídos, se possível, venenos para que não só uma pessoa use na sua residência, mas que seja espalhado por todo aquele bairro uma campanha intensiva para eliminar esses roedores que tanto prejuízo traz para a nossa saúde. Porque não é só a leptospirose, os ratos transmitem uma infinidade de doenças, tem uma lista de doenças, febre bubônica, tifo, um monte de outras doenças, né? Além de, inclusive, ácaros e micoses. Existem bactérias que são transmitidas pela picada do rato, porque aonde existe muito rato, eles podem até morder crianças, idosos ou pessoas doentes, até pessoas sadias, quando estão dormindo, e eles transmitem pela sua saliva, eles têm uma flora bacteriana muito grande na sua boca e eles podem transmitir doenças. Então a minha sugestão é de se fazer, para se conseguir ter um resultado bom, é começar agora já no inverno, no início do inverno, porque no verão é o ideal para eles se reproduzirem, né? Todas as espécies têm mais calor, né? Está quente, então aí eles se multiplicam muito. Se a gente chegar com uma campanha intensiva já agora nessa época fria, eliminando todos esses lixões, todo mundo fazendo um mutirão, passando um caminhão da prefeitura para recolher os entulhos que tem nas residências, que combinem um dia e todo mundo naquele dia vai deixar na frente da sua residência o que não presta, o que tiver de lixo, pneus, e com isso vai estar colaborando até para outras doenças, né? Para eliminar focos, por exemplo, da dengue. Então, o combate para essa espécie tem que ser organizado. Não adianta só eu colocar veneno. Então, se todo mundo se organizar e fizer essa campanha, nós vamos ter êxito. Em São Paulo, segundo estatísticas, existem 5 ratos para cada habitante. Agora aqui em Cachoeira eu acho que pode ser até que tenha bem mais, porque eles se reproduzem muito e tem as ratazanas que andam no esgoto, tem outros ratos, o camundongo, que é menor, que vivem assim mais nas residências, em dispensas. Então nós temos que de toda maneira assim procurar evitar alimentação para eles. Não vamos deixar a alimentação exposta, lixo, porque com isso nós estamos estimulando a reprodução. E quando eu falo ao combate aos roedores, nós podemos organizar também o dia de combate às baratas. Então as baratas também transmitem muitas doenças e requer um planejamento, né? Nós temos em Cachoeira um centro de zoonoses, que eu acho que foi o primeiro ou o segundo no estado, que veio uma verba específica para isso. Nós temos profissionais treinados, basta ter um planejamento para a gente conseguir erradicar com esses animais sinantrópicos que vivem em volta das residências, né, de uma maneira organizada. Com isso nós estaremos preservando a saúde da população. Uma boa tarde e até a próxima. O NT Sul desta segunda termina agora. Às 7 da noite tem informações do Brasil e do mundo no Jornal da Novo Tempo.
e você continua ligado na gente pela internet, em novotempo.com/NTSul e facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página. E por falar em curtir, um alô muito especial e muito obrigada aqui para o pessoal que está participando conosco. Deixa eu falar alguns nomes aqui. Rodrigo Calini desejou uma ótima semana para todos nós, para você também, viu? E aqui Claudete Adegar Schutz, Leonardo Rosa, Felipe Fortes, Vera Freitas, Fernando Barros, Rodrigo Pedroso Vieira, Adriana Rodrigues, Ricardo Maciel, Lucilene Trojan, Miriam Santos, Toninho, Nelson Azevedo Júnior, Daniel Costa, Edson Michels, Lucas Stendor, Alex Kegler, Newton Fortes, Elisandra Rodrigues, Adriano Borba, Janaína César Golk, Valquíria Vieira da Silva, Wilson Silva, Sabrina Barbosa, Moisés Alex Almeida, Loreci Dutra, Antônio Bernardes, Hector Rogério da Rosa, Carla Fagundes, Rejane Goltz, Geuci Cruz e Tailan Vieira. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela companhia, e a você também que não acessou o Face, que não interagiu conosco no Face, mas está ligadinho aí pelo canal 11 da TV Cachoeira. Obrigada, viu, pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Tchau!